Doutor Ciro Darlan, fala pra gente, hoje é a Tribuna dos Editores. O que você achou dessa trama golpista, desse desfecho, desse grande julgamento da história do Brasil? Fica à vontade, doutor. Amigos da Tribuna da Imprensa Livre, o STF falou, está falado. Roma locuta, causa ferida. Houve um fato histórico de tentativa de golpe no Brasil, o que faz parte da história do Brasil, porque o Brasil nasceu de golpes, né? Primeiro golpe quando os portugueses aqui chegaram dizendo que haviam descoberto o Brasil, e o Brasil já estava descoberto há muito tempo. Aqui já tinham os povos originais, uma cultura, diversos idiomas, produção, famílias, pessoas que se respeitavam e que amavam, sobretudo, a natureza, e por isso eram felizes. Depois outro golpe, quando um príncipe trai o seu pai e proclama a independência do Brasil. Outro golpe. Posteriormente, um general levanta uma espada e outro golpe e diz que nós vamos viver numa república. República significa coisa pública. Nunca a coisa foi pública, sempre a coisa teve dono. E os donos são os mesmos aristocratas, né? Aquela mesma aristocracia que descobriu o Brasil, aquela mesma aristocracia que manteve a monarquia, aquela mesma aristocracia que traficou a carne negra trazida da África para construir esse país. E ao longo dessa república, que nunca foi pública, sempre teve dono, vários outros golpes foram tentados. O último em 8 de janeiro de 2023. 22. Quando o presidente Lula venceu uma eleição através do voto popular, que é o único soberano, a gente fala em soberania, e 8 de janeiro de 2022 a soberania brasileira foi ameaçada. Na verdade, a única soberania que eu reconheço é a soberania do voto popular. Apesar de termos umas eleições viciadas, né? Viciadas pelo poder econômico, as eleições não são livres como deveriam ser, mas são compradas pelo poder econômico. O voto tem um preço, tem um custo, mas mesmo assim a legitimidade do voto não pode ser discutida. E o que os golpistas quiseram fazer foi justamente discutir a legitimidade do voto popular. Finalmente, o Judiciário deu a última palavra, e é para isso que foi criado, né? Decretando a prisão dos chamados golpistas. Eu digo chamados golpistas porque golpista é todo aquele que frustra a vontade popular, e a vontade popular ela é frustrada diuturnamente, né? Você não vê garantido nem pelo Poder Executivo, que apesar de ter sido escolhido pelo povo, foi escolhido através de um processo corrupto, processo de corrupção, o voto é corrompido, nem pelo Parlamento, poder que faz a legislação, que regra o convívio da população, também esse poder é um poder corrompido e cada vez mais corrompido, né? Sobretudo agora em que os parlamentares botam a mão no orçamento público e destinam para seus interesses privados, seus interesses particulares, no mínimo seus interesses eleitoreiros, né? Que já é um interesse privado, para manter a situação como está. Achamos que estamos num governo de vanguarda, mas o governo de vanguarda é aquele que divide bens e direitos, ou seja, cadê a reforma agrária, Luiz Inácio Lula da Silva? Cadê a reforma educacional, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Cadê a reforma habitacional para que todos os cidadãos tenham habitação com dignidade? Então, quem é o melhor? Quem escolhe é o povo. Temos que respeitar a vontade popular. Mas essa vontade popular, ela não tem sido respeitada ao longo da nossa história pela intervenção dos outros estados, né?
O golpe de 64 foi um golpe cívico-militar e empresarial. Foi a própria sociedade civil, dos empresários, dos aristocratas, que derrubaram João Goulart e as reformas de base. A única vez que nós estivemos ameaçados de ter um país democratizado pela divisão das terras, pela divisão dos direitos, pela divisão dos bens. Então esse presidente foi caçado, deportado e assassinado pelo exílio. Finalmente, o que nós temos que comentar é a intervenção de um poder sobre o outro. Os poderes são soberanos e independentes. São? Não são. Porque o que a gente está vendo toda hora é uma intervenção de um poder sobre o outro. Por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva não foi eleito em 2018 porque o Poder Judiciário resolveu prendê-lo. Não é o Poder Judiciário que tem que decidir quem vai governar ou não. Quem tem que decidir é o povo, que é o único soberano. E agora estamos vendo novamente um ex-presidente sendo preso e impedido, inelegível, impedido de concorrer a eleições. Mas metade do Brasil deseja ainda a volta de Bolsonaro, por incrível que pareça. E isso tem que ser respeitado, senhor juiz. Quem tem a última palavra é o povo soberano. Não é isso? Não é isso que está na nossa Constituição? Os senhores ministros não são guardiões da Constituição? Eu sei que tem muita gente decidindo com o fígado, mas não se faz justiça com o fígado. Claro que eu queria a condenação de Bolsonaro, claro que eu queria que ele não voltasse a fazer as coisas ruins que ele fez no governo anterior, os assassinatos, os genocídios, a política de mortandade, a política de tortura. Ninguém deseja, mas quem tem que decidir isso é o povo através das eleições livres e diretas, e não qualquer outro tipo de poder intervencionista. Jornalismo e Defesa do Brasil. Obrigado, doutor. Obrigado.